Fala galera, beleza? Quem saiu do Toy Makeover? Galera, hoje a gente vai falar sobre esse menininho aqui, o meu arqueiro verde. Eu vou mostrar como foi o processo de criação, como foi feito todo o processinho. Galera, espero que vocês gostem, cara. Deu um trabalho da bexiga, viu? Mas ficou do jeito que eu queria. Espero que vocês gostem. Solta a vinheta! Vamos lá, galera. Eu vou tentar não falar muito, até mesmo porque o vídeo tá bem explicativo. Primeira coisa a fazer é escolher um bonequinho, né? Consegui esse Thor aqui de camelô, que por sinal é bem vagabundozinho. Primeira coisa a fazer, a gente vai ter que desmontar ele para tirar as pecinhas de dentro, aquela luzinha que não serve para nada. E aí descobri que esse Thor aqui ele é todo desmontável. As pernas dividem no meio, que por sinal deu bastante trabalho. Mas vamos lá. Primeira coisa a fazer é começar a mexer na estrutura dele. Tirei aqui essas bolinhas que ficam na armadura do Thor, porque no Arqueiro Verde a jaqueta dele não tem e seria difícil até para tirar com relação a lixar. Eu preferi tirar com um estilete. Comecei a montar a pose que eu ia colocar. Só que aí, voltando ao assunto da questão do boneco ruim, comecei a cortar ele, começou a desmontar todo e deu um maior trabalho para cortar ele, para botar a perna na posição que eu queria. Eu queria com a perna curvada. A ideia é colocar ele na posição em pé, em cima de uma pedra. Tive que usar um isqueiro, rapaz. Tive que usar um isqueiro para amolecer. E aí, para colocar ele na posição, porque ele não tava conseguindo, eu não tava conseguindo puxar ele. Normal, coloquei aquela velha colinha, um pouquinho de epóxi para tentar juntar. Aí comecei a modelar. Lembrando, pessoal, que tem que modelar de acordo com os traços do boneco e da referência que você conseguir na internet. Sempre trabalha com a referência, que vai te ajudar de como modelar, aonde vai ficar cada partezinha, vai te ajudar bastante. Voltando aqui, eu comecei a colocar ele na posição usando uma bolinha de biscuit com a super cola e vem com ele, com a perna, aqui no caso a perna, coloca no lugar e tenta manter a posição que você quer. A posição que eu escolhi foi ele em pé, com a perninha dobrada, o joelho dobrado e com o pé em cima de uma pedra. Então, coloquei dessa maneira. E aí já tô modelando, coloquei as duas pernas, já comecei a colocar o biscuit, a blocar o biscuit. E lembrando sempre, modela ele de acordo com a referência. Coloca ele com essas estecazinhas, a gente consegue colocar. Aqui eu já tô colocando os braços com o mesmo processo. Coloca uma bolinha de biscuit, um pouco de cola, uma bolinha de biscuit, coloca ele na posição. Espera secar um pouquinho. O bacana é que o biscuit não seca muito rápido. Então dá para você modelar, botar ele na posição, ver se vai ficar daquela forma mesmo, ou então se for necessário tirar, dá para tirar tranquilo, não é tão complicado. Aí consegui, coloquei ela na posiçãozinha da fita lá para botar o pezinho e tal, para ver, até para colocar ele na posição que eu queria e mantendo ele da forma que eu ia desejar. Lá na frente você vai ver que eu coloquei até um CD velho. E aí ficou até melhor até pra questão de pintar essas coisas. Vamos embora. Aqui lembrando, alisando o biscuit ou o epóxi, sempre alisando com água. Pra não deixar imperfeição, pra ficar mais lisinho. Ou se for necessário lixar, vai ficar melhor. Aqui eu já tô colando ele num CD, que eu acho que fica melhor até pra manipular, pra mexer. Eu precisava de algo para botar uma basezinha, aí consegui uma tampinha, coloquei embaixo do pé dele para ficar na posição que eu precisava e facilitaria, nossa, quase que não sai, facilitaria bastante. Aí aqui eu já tô dando alguns detalhezinhos, até mesmo com o biscuit tampando alguns buracos, os buraquinhos
dos parafusos, colocando ele do jeito que eu queria. E lembrando, acho que todos os bonequinhos têm esses buraquinhos que é chato pra tampar. Mas lembrando, bota uma bolinha de biscuit, uma bolinha de epóxi, coloca um pouquinho de água, vai alisando e fica de boa. Aqui eu já tô fazendo as ombreiras. No casaco dele, ele tem uma basezinha de ombro que eu achei bem legal. E aí, só que aí não tinha esquecido de cortar. Mas para cortar é bem simples. Estica um pedacinho de biscuit, deixa secar um pouquinho, não muito, deixa secar um pouquinho, ele vai ficar maleável ainda. Eu só coloquei no lugar e comecei a cortar como se fosse a manga. Bem básicozinho, bem tranquilo. E aí, com base na referência, você consegue ver o tamanho que é necessário e coloca no lugar, espera ver a posição que ia colocar, aquela sempre um pouquinho de cola, coloca a cola, vai ficar de boa. Aqui eu tô colocando a segunda, o mesmo processo, Pessoal, lembrando o seguinte, que é sempre bom você fazer um lado, faz logo o outro lado, justamente para você não se perder ou se passar. Então, até a questão do tamanho, corta um lado, principalmente questão de roupa. Corta um lado, corta logo o outro, monta um lado, monta o outro. E aí você já tem até uma noção de parâmetro. Você tá sempre vendo como é que tá ficando o visual do Toy Maker. Usando sempre a super cola, super tranquilo. Lembrando que não pode esquecer que pode colar o dedo, tem que tomar cuidado. Aqui eu tô botando as fivelas do coldre, que não sei se é um coldre, não sei se o nome certo é coldre, que é aquilo onde fica as flechas, fica nas costas. Rapaz, se for eu até pesquisar se é coldre, eu não sei como é o nome. E aí tô colocando ele, usando o EVA. Usando o EVA super bom, super massa de trabalhar, mano. Tranquilo, dá para modelar, quando você estica ele fica filé. E aí tô usando o EVA. Medir o tamanho, sempre fazendo, lembrando, sempre fazer de um lado, fazer de um outro. Tô colando ele, super cola para tudo. Tira um daquela, bichinha para tirar um do sufoco. Vambora. Deu um certo trabalho, para colar ele, porque eu esqueci de tinha que colar ele antes de colocar o braço. Aí o braço deu problema. Mas vamos lá. Aqui eu tô fazendo o mesmo processo para fazer a toucazinha. Lembrei que tinha que colocar a touca dele por baixo do coldre e acabei esquecendo. E aí, galera, aquela história. Primeiro vídeo, o cara acaba perdendo algumas coisas. Perdi o videozinho montando a touca. Acabei perdendo esse vídeo, mas aí já tá o vídeo aí já com a touca no lugar. Coloquei a base do coldre, depois coloquei a touca por baixo, depois vim com a fivela do coldre por cima. Tô colocando alguns detalhezinhos no coldre, como umas basezinhas que eu vi na referência e achei que ficaria legal colocar também. No peito dele, ele tem alguns efeitos de couro em relevo. Só que aí, como era que eu ia fazer isso? Procurei alguma coisa, algum material. Se eu fosse colocar ele com biscuit, eu achei que não ia ficar legal, ia ficar grosso. E aí, o que foi que eu fiz? Peguei um cartão, desses cartão de crédito velho, cortei os quadradinhos que eu iria precisar e fui colando. Que por sinal eu achei que ficou bem legal. E aquela história, a ideia do Toy Makeover, querendo ou não, é usar o que tem. E aí acaba usando o que você tiver mesmo. Comecei aí a modelar o coldrezinho, a base onde você ia colocar, e já fui colando, já coloquei no lugar, já vi onde era que ia ficar, como ia ficar na posição. E com super cola, você coloca ela, passa a super cola, coloca na posição. Tô usando um pincel aí para me guiar, até mesmo porque não tinha dedo para entrar ali. E aí, voltando, a partezinha das fivelas dos coldrezinhos das pernas, fiz o mesmo processo. Coloquei o EVA, fui cortando, puxando, esticando e tiro o excesso no final. Mas também é bem simplesinho, corta as tirinhas, lembrando que tem que cortar as duas tiras na mesma largura. E aí vim agora para a parte das flechas, pessoal, deu um trabalho. Usei a basezinha do fundo das flechas, usando o mesmo cartãozinho que eu usei para fazer no peitoral dele. Só que assim, cortei pedacinho por pedacinho, e aí a ideia era fazer a flecha, colocar a flecha fazer uma por uma e colocar elas soltas. No caso, ia ficar dentro do coldre,
Pode tirar quando quiser e tal, até mesmo para questão de limpar. E aí onde tá a história do biscuit. Se você notar, ela tá bem grande, a ponta da flecha tá bem grande. Só que lembrando que o biscuit, ele cede. Quando ele seca, ele vai ceder. E dá para notar que lá na frente você vai ver que a flecha pegou um tamanho legal, as pontas da flecha. Mas na primeira vez que você olha, você vê que ficou gigante. E aí, pessoal, vamos para a parte que eu gosto, que é a tal da pintura. E aí comecei a pintando as flechas, pintei todas as flechas uma a uma. Dei um. Lá na frente você vai ver que eu dei um degradê de cor. Comecei com a base preta e as pontas pretas. E aí até finalizando no verde sumo. Mas pintei uma por uma. E perdi mais uma vez. Perdi o vídeo fazendo o arco. O arco também não teve muito mistério não, pessoal. Peguei um pedacinho de picolé. Peguei uma referenciazinha. Cortei a basezinha do onde ia ficar na mão do toy. Cortei o desenho do arco, cortei ele, lixei ele pequenininho. E essa partezinha mais fina eu fiz com o próprio cartão. O mesmo cartão que eu usei, eu cortei a partezinha fina e dobrei ela para ficar na posição que eu queria. Mas também não tem muito mistério não. É bem tranquilo com relação a fazer esse arco. Com o tempo eu vou ver se eu consigo fazer um videozinho de como foi feito o arco. Vou até procurar esse vídeo que eu acabei perdendo. Aqui, pessoal, já dei o prime nele. Pessoal, lembrando que é sempre bom dar o prime. A tinta você pega com mais facilidade, é bem melhor para trabalhar. E aí eu peguei o verde normal, o verde bandeira, e dei algumas gotinhas de preto para ficar um verdinho mais escuro, mais fechado. E também não tem muito mistério não. Note que não tô pintando sem muita essa questão de detalhes, justamente porque vai pegar outra cor por cima. E normalmente eu dou esse acabamento mais fino no final. E aí pintei ele todo. No vídeo não parece, parece ser preto e tal, mas não é o preto, é o próprio verde, que eu já tinha dado algumas gotinhas de preto. E aí coloquei mais preto ainda, para ficar um verde bem escuro. E assim, pessoalmente, eu espero que no vídeo final eu consiga ver. Mas pessoalmente ele fica bem bacana, ficou um verde bem escuro. E aí foi o verde que eu usei para dar todos os detalhes. Como no peitoral, no coldre e nas botas. Aí eu já tô colocando eles no lugar, as pecinhas que eu fiz, o arco, as flechas, tô colocando eles todo no lugar. Só que eu percebi que a mão dele a mão dele tava fechada. E aí para colocar, tive que partir o arco no meio, dividir ele no meio, por sinal até quebrou ali a partezinha onde ia ficar a linha, o cordão, mas super de boa para colocar no lugar. Tive que quebrar ele no meio, ter que lixar ele todinho de novo. E para tentar colocar, nota que quando eu quebro, ele fica meio que solto e teve que lixar mesmo, tirar a rebarba. Peguei uma furadeira, uma parafusadeira, tive que furar a mão dele para encaixar, porque não tava encaixando, não tinha como colar, teve que furar mesmo, atravessar. E aí tive com um pouquinho de super cola, coloquei ele no lugar, ficou super de boa, ficou bem resistente. Eu tava com medo de com o tempo ele soltar. Aí furei em cima, furei embaixo, colei em cima, colei embaixo, ficou super tranquilo. As flechas no mesmo processo, só coloquei no lugar, depois que pintei, coloquei no lugar e ficou assim, cara. Eu gostei muito do resultado, achei que ficou bem legal, muito bem legal mesmo, ficou bem da hora. Cada vez que você faz, a ideia é superar. Esse é o meu primeiro vídeo, a tendência é fazer mais vídeos para ver o que é que fica. Coloquei a flechinha lá na mão dele e esqueci de filmar a base. E aí, aí deu meio que complicado com relação a essa base. Mas não tem muito mistério com relação à base, bem simples. Estiquei um pouco do biscuit num MDFzinho redondo e depois fui lá e coloquei uma flechinha. Galera, fica com o resultado aí, espero que vocês gostem. Valeu! Galera, e aí galera, gostaram?
Eu achei massa, velho. Me encantei. Deu um trabalho da bexiga, mas me encantei. Galera, bacana, velho. Fico feliz de vocês terem assistido até o final. Virão mais Toy Makeovers aí. Acredito que toda semana eu vou estar postando alguma coisa. Se inscreve no canal, aciona o sininho para notificações. Sempre que tiver algum vídeo vai estar ali mostrando que apareceu. E vamos lá pro resultado, cara. Brigadão!